A história da rainha Ester. Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o domínio do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem bela e graciosa chamada Ester, que, por um propósito divino, se tornaria rainha e corajosamente salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes organizou um grande banquete que durou 180 dias, exibindo sua riqueza e glória. No final desse período, ele promoveu mais uma festa de 7 dias para todos os habitantes do palácio. No último dia, já embriagado pelo vinho, o rei ordenou que a rainha Vasti comparecesse diante dele para exibir sua beleza. No entanto, Vasti recusou-se a obedecer, enfurecendo o rei. Seguindo o conselho de seus conselheiros, Xerxes depois Vasti ordenou que se buscasse uma nova rainha. As moças mais belas do reino foram trazidas ao palácio e colocadas sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelo harém real. Entre essas jovens estava Ester, também chamada Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Ele a instruiu a não revelar sua origem judaica. Após um ano de preparações, chegou a vez de Ester ser apresentada ao rei. Sua graça e beleza conquistaram a todos, incluindo o próprio rei Xerxes, que imediatamente colocou a coroa real sobre sua cabeça, tornando-a a rainha no lugar de Vasti. No entanto, ela manteve sua identidade judaica em segredo, conforme Mordecai lhe havia aconselhado. Certo dia, Mordecai, que trabalhava nos portões do palácio, descobriu um plano de 2 oficiais do rei para assassiná-lo. Mordecai contou a Ester, que alertou o rei, e os conspiradores foram executados. O ato de Mordecai foi registrado nos livros reais, mas sem recompensa imediata. Pouco tempo depois, um homem chamado Amã, um alto oficial do rei, foi promovido à posição mais elevada do reino, abaixo apenas do próprio rei. Todos deveriam se curvar diante dele, mas Mordecai se recusou a fazer isso. Furioso, Amã não queria apenas punir Mordecai, mas destruir todo o povo judeu. Ele convenceu o rei a emitir um decreto para exterminar os judeus em um único dia, o 13º dia do mês de Adar. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinzas, clamando em grande lamento. Os judeus em todo o reino também jejuaram e choraram. Ester ficou profundamente angustiada ao saber da situação e enviou mensageiros para descobrir o motivo da aflição de Mordecai. Ele pediu que Ester intercedesse junto ao rei, mas ela explicou que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Mordecai respondeu com palavras que marcariam a história. Não pense que, por estar no palácio, você escapará enquanto todos os judeus são mortos. Se você permanecer em silêncio, o livramento virá de outro lugar, mas você e sua família perecerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Ester, então, tomou uma decisão corajosa. Pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias e declarou: Irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que perecer, perecerei. No 3º dia, Ester vestiu seus trajes reais e se apresentou diante do rei. Quando Xerxes a viu, ele estendeu seu cetro de ouro e perguntou o que ela desejava, prometendo conceder até metade do reino. Ester, com sabedoria, convidou o rei e Amã para um banquete especial. Durante o evento, o rei perguntou novamente o que ela desejava, mas Ester apenas pediu que retornassem para outro banquete no dia seguinte, onde revelaria seu pedido. Amã saiu feliz do banquete, mas ao ver Mordecai no portão do palácio, sua raiva reacendeu. Influenciado por sua esposa e amigos, mandou preparar uma forca para enforcar Mordecai na manhã seguinte. Naquela noite, o rei Xerxes não conseguiu dormir e pediu que lhe lessem os registros reais. Descobriu, então, que Mordecai havia salvo sua vida, mas nunca tinha sido recompensado. Pela manhã, quando a mãe entrou para pedir a execução de Mordecai, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Pensando que o rei falava dele mesmo, Amã sugeriu vestir o homem com as roupas reais, colocá-lo no cavalo do rei e fazer com que um nobre o conduzisse pela cidade proclamando sua honra. O rei gostou da ideia e ordenou que Amã fizesse isso para Mordecai. Humilhado,
Amã teve que conduzir Mordecai pelas ruas de Susã, exaltando-o perante todos. Naquele mesmo dia, Amã compareceu ao segundo banquete de Ester. Quando o rei perguntou o que ela desejava, Ester finalmente revelou a verdade. Ó rei, se achei favor diante de ti, poupe minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para sermos destruídos e aniquilados. O rei ficou furioso e perguntou: quem ousaria fazer tal coisa? Ester apontou para Amã e disse: o adversário e inimigo é este perverso Amã. O rei saiu enfurecido e, ao retornar, viu Amã jogado sobre o sofá onde Ester estava, implorando por sua vida. Xerxes pensou que ele estava atacando a rainha e, naquele momento, ordenou sua execução. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. O rei Xerxes, então, concedeu a Ester e Mordecai autoridade para reverter o decreto contra os judeus. Um novo edito foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. No dia marcado, os judeus prevaleceram e celebraram sua libertação. Desde então, essa vitória é comemorada anualmente na festa de Purim, um tempo de alegria, generosidade e gratidão a Deus pelo livramento concedido. Lição da história. A história de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante do perigo não apenas salvaram seu povo, mas também deixaram um legado de esperança e redenção. Aprendemos com Ester que, mesmo diante do medo, devemos nos posicionar pelo que é certo. Às vezes, somos colocados em determinadas situações não por acaso, mas por um propósito maior. Assim como Ester foi chamada para um tempo como este, cada um de nós pode ter um papel essencial na história, se tivermos coragem de agir.